Olá para todos. O tema de hoje vai ser trabalho, capital, trabalho e organização do trabalho no século XX, né? Então, a aula 7. O tema está associado exatamente às formas de transformação da realidade material do homem, e aí nós vamos analisar isso também a partir de alguns autores, né? Como Marx, Durkheim, Comte, e chegando às formas de organização do trabalho na contemporaneidade, né? Passando aí pelo Taylorismo, Fordismo e fechando com Toyotismo. E como vocês sabem, no final a gente sempre coloca duas questões do Enem, né, para poder equilibrar, para que vocês possam entender melhor o assunto. Então vamos lá. A primeira coisa, né, eu estou usando uma terminologia marxista, né, então estou falando de relações de produção. O que eu falo de relações de produção, aí é para que vocês fixem bem, é sempre pensar isso como as sociedades se organizam para produzir, tá? Então, ao longo da história, desde o momento que você tem a situação de trabalho, você tem essa relação de produção. Ela não está associada a como o indivíduo se relaciona com o outro, mas sim como eles se organizam para essa produção. Essa que é a grande questão. E aí, como a gente vai falar sobre o período, né, que vem, claro que eu coloquei ali século XX, mas eu vou trazer um pequeno comentário sobre essa transformação a partir da Revolução Industrial, ou seja, meados do século XVIII, né? Então, a primeira coisa que a gente vai perceber aqui é essa transformação do camponês em operário. E isso, para que vocês possam compreender isso, eu tenho que trazer a história. No final do século XVII, início do século XVIII, a Inglaterra passou por uma transformação bastante significativa em termos de organização da própria sociedade. Então, por exemplo, aquelas terras comunais, né, que o camponês poderia tirar dali o seu sustento, vai ter uma modificação na legislação que rege a utilização dessa terra. E que modificação é essa? A terra se transforma em mercadoria. Isso quer dizer que, para ter acesso à terra, o camponês, obrigatoriamente, ele tem que comprar a terra. Como ele não tem condições para isso, então ele vai ter que vender a sua força de trabalho. E, paralelo a essa transformação, o parlamento inglês vai aprovar uma lei que transforma vadiagem, se é que existisse esse conceito na época, em crime. Ou seja, se o indivíduo não tivesse uma ocupação, ele poderia ser preso, né? E aí as condições das prisões inglesas, ou qualquer prisão europeia naquela época, era extremamente terrível. Então, para evitar isso, o sujeito ele tinha que buscar automaticamente uma forma de trabalhar, né? Isso permitiu que se transformasse uma grande massa de camponeses que agora não mais tinham acesso livre à terra em potenciais operários, ou seja, uma mão de obra que seria utilizada na indústria. Mas aí muita gente pode se perguntar, mas como é que se dá essa passagem automática, né, do camponês que tem uma experiência no trato com a terra para o trabalho industrial? A gente tem que pensar o seguinte: as primeiras indústrias, elas são voltadas para a produção de artigos têxteis, né? Então você não exigia do trabalhador uma grande qualificação profissional. Então bastava, né, e aí é um termo bastante curioso, bastava que ele tivesse vontade de trabalhar, tá? Não necessariamente que ele tivesse conhecimento para o desempenho daquele trabalho, desempenhar determinada função, né? Então essas massas de camponeses que agora não tinham mais acesso à terra vão se dirigir às cidades e, como já vigoravam essas leis que condenavam a chamada vadiagem, então eles vão se empregar nas nascentes indústrias e vão formar um grande exército de mão de obra, tá? Então essa é aquilo que vai fazer com que o camponês seja transformado em operário. Isso vai se verificar ao longo da história. Quanto mais as sociedades se industrializam, muito mais gente sai do campo, e também o processo de concentração fundiária, o Brasil é um exemplo disso, né? Faz com que muitas pessoas, né, sejam forçadas a sair das suas regiões, dos seus locais de origem, né, onde lidavam com uma produção agrícola, perdem essas terras por vários fatores, né, e são forçadas a ir para os centros urbanos e tentar encontrar uma ocupação
dentro dessas indústrias. O segundo tópico eu acho bastante interessante, por quê? Porque quando eu coloco, né, o operário vende a sua força de trabalho. Ele trabalha para alguém, tá? Então alguém vai comprar essa força de trabalho. Quem é que compra essa força de trabalho? É o burguês proprietário da fábrica. Essa venda, né, a venda dessa força de trabalho pelo operário é para garantir sobrevivência e subsistência. Observem que essa situação, estou então me referindo, né, a situações, digamos assim, mais ou menos extremas. Ou o início da Revolução Industrial, ou quando você tem uma excessiva exploração da mão de obra operária. Tá? Ah, mas então quer dizer que esse operário existe em algumas situações em que ele pode sair dessa condição de sobrevivência e subsistência? Pode. Né? Temos situações, e isso se verifica em alguns países, em que esses operários, por circunstâncias históricas, né, eles adquiriram tantos direitos e um nível de renda tão mais elevado que mesmo vivendo na condição de operário, ele consegue um padrão de vida muito superior, aos seus colegas em países, por exemplo, do terceiro mundo, né? Para você ter uma situação, assim, um exemplo nesse sentido. Um operário alemão, ele pode anualmente programar uma viagem com a família, ele pode trocar de carro a pelo menos de 2 em 2, 3 em 3 anos. O carro que ele pode comprar não é um carro que, por exemplo, nos padrões brasileiros seria um carro barato. Para quem tem um maior contato, por exemplo, esse Golf, né, que é um carro considerado um carro de entrada de luxo no Brasil, é um carro de operário na Alemanha. Né? Então, para vocês terem uma noção dessas diferenças, né? No Brasil também existem situações mais ou menos parecidas dentro do ramo industrial, ou seja, você tem operários mais especializados que têm uma renda muito maior do que aqueles que têm menos especialização. Né? Então, essas diferenças existem, claro, mas a regra é o operário vender a sua força de trabalho para garantir a sua sobrevivência, a sua subsistência. E, claro, uma coisa que é bastante interessante, também é alvo de discussão, como é que esses avanços técnicos, né, que quando eu falo de avanço técnico, eu estou me referindo a situações antes da Revolução Científica do século XVIII, né, com o Iluminismo, e os avanços tecnológicos impactaram a vida desses operários. Né? Então isso é bastante importante, por quê? Porque você tem situações, por exemplo, em que as inovações técnicas e tecnológicas, elas são introduzidas na linha de produção e à medida que elas são introduzidas, você tem, por exemplo, a supressão dos postos de trabalho. Então você tem operários, por exemplo, que perdem o emprego, né, por conta da introdução de máquinas que fazem a mesma função numa velocidade muito maior. Né? Então essa é uma realidade que está presente na indústria. Né? Se você pegar, por exemplo, as indústrias automobilísticas em meados dos anos 60, início dos anos 70, elas empregavam centenas de milhares de empregados, né, de operários. Uma montadora, por exemplo, tinha 20, 30 mil funcionários. De repente, com a automatização, esse número caiu para menos da metade. Né? E dependendo das circunstâncias, você tem situações em que a automação atinge níveis tão elevados que você precisa de apenas um operário para cuidar de 20 robôs que fazem a função que normalmente seria executada por 80, 100 operários. Né? Então essa questão dos avanços técnicos e tecnológicos, né, os impactos disso também devem ser levados em consideração quando nós tratamos exatamente dessa relação de produção, relação de trabalho. E aí, claro, né, eu apontei para isso e eu trago a definição de trabalho. Vocês vejam que o trabalho ele é importante por quê? Porque ele leva à modificação do ambiente. Então, o homem modifica o ambiente para garantir a sua sobrevivência. O homem é o único animal que realiza trabalho, tá? Que faz trabalho. Né? Então isso leva à compreensão de que a ação do trabalho é uma ação racional, né? Diferentemente do que muita gente já
colocou que o trabalho é uma punição, que o trabalho é uma danação, uma desgraça, alguma coisa assim, né? O trabalho ele é uma ação de transformação da realidade material da natureza. O que a gente pode discutir é o trabalho enquanto mercadoria. Aí tudo bem, entra-se na possibilidade de uma discussão. Mas o trabalho em si ele não é uma coisa ruim, né? Tudo aquilo que nós conseguimos, tudo aquilo que nós produzimos são fruto direto do trabalho, ou seja, da ação humana sobre o ambiente, sobre a natureza, a transformação dos elementos dessa natureza, para justamente garantir, né, a satisfação dessas necessidades. Por isso é que a definição, o trabalho não pode ser pensado naquela situação de punição. O homem pecou, ou não cumpriu, ou não obedeceu determinadas regras, né, sejam elas religiosas ou sociais, e acabou sendo punido com o trabalho. Não, o trabalho é, como eu já falei, repito, reforço, é essa ação de transformação da realidade material, né? Então, o que vai acontecer? E aí isso é um elemento bastante interessante que nos permite a compreensão, por exemplo, de situações distintas na realização do trabalho. Mudanças na execução, né? Então, eu tenho o tempo da natureza e o tempo do relógio. O tempo da natureza, é claro que para a gente que vive um pouco mais próximo à linha do Equador, as diferenças entre dia e noite não são tão grandes assim. Tudo bem que quando você chega no inverno, né, os dias eles amanhecem mais tarde, anoitecem mais cedo, né, mas nada muito significativo, tá? Mas é muito interessante isso. Então vamos lá. O tempo da natureza. O tempo da natureza é esse mesmo, né? Então, por exemplo, o sujeito trabalha na agricultura. Então ele acorda muito cedo, se dirige para o campo e trabalha até a hora que o sol se põe, né? O próximo ao sol se pôr. E aí, então, o tempo dele de trabalho vai variar de acordo com as estações do ano e automaticamente significa assim, no inverno uma jornada diária mais curta, no verão uma jornada diária mais longa. Então o tempo dele é regulado pela natureza. Isso muito característico na agricultura. No comércio e na indústria, né, ou seja, a partir do final da Idade Média, o início da Era Moderna, e principalmente com a Idade Contemporânea, que aí a gente vai falar do trabalho industrial, aí você tem a introdução do relógio, né? É muito interessante porque há uma discussão, agora não tem mais, mas quando existia, quando tinha um horário de verão. Eu estou trazendo esse exemplo para que vocês compreendam melhor isso. Muita gente colocava, vai ter uma dificuldade de adaptação, né? Porque o horário, uma mudança de 1 hora, acordar 1 hora mais cedo, né? Então muita gente colocava, então isso é terrível. Mas se vocês pararem para observar, e isso serve como um contra-argumento, digamos que você está acostumado a trabalhar num lugar que você tem que chegar lá às 9 horas da manhã e sai às 6 da tarde, mais ou menos isso, né? De 9 às 18. Aí você arruma um outro emprego por outras circunstâncias, ou a empresa na qual você trabalha decide modificar o horário, você agora tem que estar lá às 7 da manhã e sair às 17, tá? Então, o que vai acontecer? Você teve uma mudança no horário de entrada, 2 horas antes. Você vai poder argumentar com seu patrão de que, poxa, eu vou ter que acordar mais cedo? Ele vai colocar as cartas na mesa, vai dizer o seguinte, ou você aceita essas condições, ou tem mais um exército de reserva de mão de obra que realiza a mesma função que você realiza, disposto a trabalhar no lugar que você trabalha. Aí você vai, então, fazer o quê? Vai se adequar a esse tempo determinado pelo relógio, ou seja, as 2 horas, né? Então, por isso que o tempo do relógio é o tempo que nós vivemos, né? O tempo da natureza já não é tão utilizado, a não ser nas chamadas comunidades primitivas, que eles não usam padrão relógio para poder estabelecer a rotina de trabalho. Então, as sociedades contemporâneas industriais trabalham exatamente com o tempo do relógio, que vai ser a característica atual. Eu vou pegando, né, depois daquela discussão sobre o tempo do trabalho,
eu vou discutir o trabalho ao longo da história. E aí é interessante isso porque há uma modificação na maneira de interpretar a função trabalho ao longo da história. Na Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. O trabalho na Antiguidade, ele era considerado uma tarefa inadequada. Tá? Somente os nobres, somente os escravos trabalhavam, né? E os pobres. As pessoas de extrato social superior ou aqueles que desempenhavam alguma função intelectual nessa sociedade não trabalhavam. Tá? Então eles vão agir, né? Impostos em lugares de comando, o trabalho era visto aí sim como uma punição. Engraçado que isso remete àquela perspectiva religiosa, né, de que Adão, depois que ter comido o fruto da árvore do conhecimento, foi condenado a garantir o sustento com o próprio suor, né? Então o trabalho na antiguidade ele tem essa conotação de uma, digamos assim, de uma punição, tá? Isso é uma característica. Na Idade Média, embora o trabalho não tenha abandonado ainda essa característica, você vai perceber uma diferença, tá? Uma diferença bastante interessante, por quê? Porque há a percepção de que o trabalho realizado pelo servo ele é importante para garantir a sobrevivência dos dois outros grupos sociais. Quais são esses grupos? Os nobres e o clero, né? O clero tem um trabalho, ele desempenha uma função, que é garantir a saúde espiritual da sociedade. Os nobres, e aí envolvidos, né, principalmente quando eu falo os nobres, estou me referindo aos cavaleiros, normalmente, porque os cavaleiros são um extrato da nobreza, eles têm a função de treinar para proteger a sociedade. Então, a ideia do trabalho na Idade Média, ela, embora ainda seja vista por muitos como uma ação degradante, mas ela é necessária exatamente pela noção de comunidade que existe nessa Idade Média, nessas sociedades medievais. Tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que sempre trazer à tona. É claro que não há um abandono da ideia do trabalho, mas ele vai sofrer transformações quando passa para a Idade Moderna e depois para a própria Idade Contemporânea. Por que isso? Porque na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vê o surgimento de uma classe social, de um grupo social que vai valorizar muito o trabalho. Então, o trabalho não é mais visto como algo, como uma ação de punição. Não, o trabalho ele vai ser algo como um fator de enriquecimento do sujeito, né, uma melhoria das condições de vida do indivíduo, mesmo que isso seja empregado, digamos, ideologicamente. E essa classe, obviamente, é a burguesia. Por quê? Porque a burguesia ela não pertence à nobreza, ela não pertence ao clero. Então, quem é o burguês? Inicialmente, o burguês é o habitante da cidade. Ele é um sujeito que vai se dedicar à atividade comercial, e comércio é trabalho, né? Ah, mas como assim? Ué, o fato de você pegar uma mercadoria num determinado lugar e levar para outro lugar, isso é trabalho. Ah, mas ele não realiza a transformação da matéria-prima, de uma matéria existente na natureza, em objeto. Ok, ele não faz isso, quem vai fazer isso é o artesão. Mas o burguês vai ter o trabalho de adquirir essa mercadoria, esse bem, junto a esse artesão, vai transportar, ou seja, vai encontrar meios para transportar essa mercadoria e vai buscar os consumidores, né, os compradores para esse bem, né? Então, ele vai transformar um objeto feito por alguém numa mercadoria e essa ação também consiste, né, configura uma ação de trabalho, tá? E isso é interessante porque a burguesia ela vai incorporar o trabalho dentro do seu discurso para convencer os demais indivíduos dessa sociedade, né? Então voltamos lá atrás, os camponeses e os operários, que a ideia do trabalho não é mais uma punição, tá? Então é o que a gente vai ver, por exemplo, quando a burguesia começa a se consolidar enquanto grupo social, importante economicamente, né, dentro das sociedades europeias, e isso vai, digamos, trazer esse conjunto de modificações. Na Idade Contemporânea,
e aí é onde entra uma forma muito interessante, porque aí você já tem uma organização de Estado, já tem o estabelecimento de uma legislação, o trabalho ele passa, curiosamente, a ser considerado uma ação oposta ao ócio, né? O ócio é não fazer nada, e também, ao mesmo tempo, diante das transformações verificadas na produção, nas sociedades europeias, processos revolucionários, o trabalho passa a ser protegido. Não apenas o trabalho, mas principalmente o trabalhador, né? Então, não há mais uma relação direta entre patrão e empregado no que tange a uma legislação ou que tange a concessão ou retirada de direitos, né? É claro que os dois lados vão tensionar, né? Buscando, digamos assim, puxar essa pouca farinha para o seu pirão, certo? E aí a ação do agente público é justamente tentar equilibrar isso, tentar satisfazer os dois lados. Claro que satisfazendo os dois lados ganham e perdem ao mesmo tempo, mas pelo menos buscam um equilíbrio. E, obviamente, nessa idade contemporânea, nós vamos ter formas diferentes de organização do trabalho, que é o que a gente vai ver mais à frente, tá? Então é bastante interessante isso, por quê? Porque leva a uma modificação. As inovações tecnológicas levam a modificações também nas relações de trabalho, que é o que a gente vai ver depois, certo? Aí eu trago a fala, né, de um dos pais da sociologia, que é o Auguste Comte. Então ele coloca que o trabalho é uma ação positiva, né? A ação do homem sobre o mundo e, obviamente, a fonte, eu acho bastante interessante essa última parte, né? Fonte inicial de toda a riqueza material. Prestem bastante atenção nessa fala do Comte, porque nós compararemos essa fala com a fala de outros dois pensadores que também trouxeram a ideia do trabalho para o campo da discussão, que foi o Marx e o Durkheim. Então tá, essa é a visão do Comte, é uma visão, né, que leva, você veja que ele não está discutindo aqui a perspectiva ideológica do trabalho, eu posso me apropriar ideologicamente dessa fala, né? Justamente por quê? Porque aí pensa nessa coisa da riqueza material, ou seja, o indivíduo ele vai alcançar essa riqueza, eu posso modificar a frase de acordo com os meus interesses, né? Então o indivíduo alcançaria essa riqueza material mediante o trabalho. Então trabalhe bastante, trabalhe duro, abandone, né? Aí de acordo até com o discurso calvinista, abandone essa satisfação dos prazeres terrenos, dedique-se tão somente ao trabalho, né, como forma de você garantir essa riqueza, tá? Então esse é o discurso do Comte, né? Aí o Marx, olha só, você veja que qualquer ato de trabalho é uma atividade produtiva, né? Qual é o objetivo determinado? Exatamente a satisfação dessas necessidades materiais. Então vocês vejam que a fala do Marx e do Comte, embora eles estejam em campos distintos, né, da concepção de mundo, o Comte com um pensamento mais conservador, o Marx defendendo um processo revolucionário, o que vai acontecer? Ele vai afirmar o seguinte, olha, há uma mudança, há uma necessidade de você transformar essa natureza para satisfazer essas necessidades materiais. Agora, trabalho e ideologia, né? Então, o trabalho se torna um discurso ideológico. E como discurso ideológico, ele vai ser utilizado para dominar as pessoas. Dominar em que sentido? Convence, né? Uma coisa que a ideologia faz é convencer as pessoas de que aquilo é natural. E se é natural, você não discute, porque já está posto, por mais que você lute, não tem como modificar. Tá? Então isso é bastante interessante. E aí, o que a gente percebe? Para a teoria marxista, né, nós vimos que o trabalho né, o discurso sobre o trabalho é uma ferramenta ideológica. Na teoria marxista nós temos uma divisão que é fundamental. O trabalho físico. Quem é que executa o trabalho físico? É o operário. É o indivíduo que vai meter a mão na massa para a transformação dessa matéria-prima, desses objetos naturais em mercadorias, né, que serão comercializadas ou transformadas em mercadorias para que gere lucro para quem compra a força de trabalho.
E o trabalho intelectual? Quem é que executa o trabalho intelectual? É o dono da fábrica, é o gerente, o responsável por coordenar essa atividade de trabalho. Essa divisão que o Marx coloca, que é bastante interessante, ela define também quem ganha mais, quem ganha menos nessa relação. Então, aquele que executa o trabalho físico, ou seja, o indivíduo que reproduz o comando, né, dado por alguém, ganha menos. Aquele que ordena, que planeja, nesse caso, né, a forma de transformação da matéria, né, em bem, em mercadoria, vai ganhar mais. Então, por isso que você vai ter uma divisão. Essa divisão, ela existe em qualquer sociedade. O que vai variar é exatamente os abismos, né, a inexistência de um abismo entre quem executa o trabalho físico e o trabalho intelectual, quando eu me refiro à questão da renda. Então, por exemplo, a sociedade brasileira ou outros países, né, outras sociedades chamadas em desenvolvimento, há um abismo imenso entre aqueles que executam as tarefas, ou seja, os que desempenham esse trabalho físico e os que desempenham o trabalho intelectual. Então você tem uma diferença muito grande. Em outros países onde as lutas foram mais intensas, a questão da democracia entra no jogo, então a diferença é menor. Tá? Existe a diferença, mas ela é menor. Tá, então em qual situação não existiria uma diferença entre o trabalho intelectual e o físico? Numa sociedade comunista, entendeu? Então, porque todos realizariam as duas tarefas. E aí entra uma outra discussão, né, que nós já discutimos isso, já percebemos isso em Marx, mas é bom sempre rememorar. A principal característica do trabalho na sociedade capitalista é a existência da mais-valia. A mais-valia, como eu já falei, né, já contei, mas a gente repete, é aquela hora trabalhada a mais apropriada pelo dono do meio de produção. Tá? Então você trabalha uma determinada quantidade de horas para pagar o seu salário e o excedente resultante do trabalho é apropriado pelo dono dos meios de produção como lucro. Para Durkheim, aí a gente volta a ter uma posição conservadora, né, mas de qualquer maneira concorda com o pensamento de Comte e Marx. Então a gente centra o foco somente nessa questão aqui, ó. Trabalho gera riqueza. É claro que o Durkheim, a posição, né, intelectual dele é entender que se o homem não cumpre, e aí lembrar da sociologia dele, tá, gente? Se ele não cumpre as normas, se ele desobedece às normas, às regras da sociedade, ele é punido com um processo de exclusão, certo? Então, nesse caso, o trabalho seria uma forma de evitar que esse indivíduo fosse, digamos assim, colocado fora, né, dessa sociedade. Então, ele cumprindo as determinações, as normas e as regras da sociedade, obedecendo às relações de trabalho existentes, ele está não apenas inserido nessa sociedade, mas o trabalho dele vai gerar uma riqueza que vai ser apropriada por alguém, mas que, ideologicamente falando, vai ser repartida entre todos, né? Então, a posição de Durkheim é bem essa. Aí a gente tem as formas de organização do trabalho. Então, a gente rememora aquilo que nós colocamos antes. Então, a primeira delas, obviamente, é o Taylorismo. Eu coloquei ali um fotograma, né, de um filme fantástico chamado Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Para vocês terem uma ideia, esse filme, recomendo que vocês assistam, salvo engano, tem disponível em plataformas digitais, tem no YouTube. É um filme fácil de ser encontrado. Por conta desse filme, o Chaplin foi proibido de entrar depois nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele faz uma crítica direta ao capitalismo, né? E é um filme bastante interessante, por quê? Porque essa cena, ele é engolido pela máquina, né? Então a discussão que o Chaplin traz é exatamente o homem com o Taylorismo se transformando numa máquina. Tá, mas e como é que funciona o Taylorismo? O Taylorismo funciona da seguinte maneira. Você tem a linha de montagem. Essas formas são todas relacionadas à produção industrial. Então você tem uma linha de montagem. Você tem tantos minutos para realizar determinados movimentos. Por quê? Porque se você atrasar 2 segundos, você atrasa toda a linha de produção. A perspectiva do Taylor, o que era? Era estabelecer um processo de racionalização dessa produção. Então toda a ação é cronometrada,
tá? Você trabalha a produção em série, que é a característica da produção em escala industrial, né? Cada operário realizando uma função específica, aprofundando aquilo que em Marx a gente chama de alienação, porque o sujeito ele não tem contato com aquilo que é produzido no final, então ele não tem contato com o resultado final, ele não se identifica, daí a questão da alienação. E aí, né, essa racionalização do Taylor é pensada justamente para quê? Para otimizar a produção industrial, só que transforma o homem, e aí é a discussão que subjaz nesse filme, numa máquina, né? Então o homem perde a sua humanidade, é transformado numa máquina. O Fordismo, como o próprio nome diz, né, vem do Henry Ford, o fundador da montadora, e ele incorpora na perspectiva, né, do Taylor uma novidade. Então, assim, ele vai colocar a coisa da linha de produção, a execução das tarefas também de forma cronometrada, só que tem uma diferença para o Taylor. O Ford, como um bom puritano, ele colocou o seguinte, ele trouxe a seguinte ideia. Você trabalhando, né, numa escala, produzindo escala industrial, você barateia o custo da produção e, consequentemente, o preço final daquela mercadoria. E aí ele tinha um discurso muito interessante, que aí a gente está vendo ali a linha de montagem do Ford T, Ford Bigode, né, para quem não conhece, o carro foi lançado ali por volta da década de 20, é que o carro sendo barato, e se você se dedicando tão somente ao trabalho, você, ao final, né, juntando dinheiro, você poderia comprar um carro. Olha a lógica do Ford. Então, ele queria que os operários trabalhassem bastante, poupassem o seu dinheiro para comprar aquilo que eles produziram, né? Então, o Fordismo, a única diferença do Ford para o Taylor é exatamente a possibilidade do operário adquirir aquilo que ele produziu. Ah, mas então quer dizer que isso representa um avanço? Sim e não. Por quê? Porque o operário vai ser obrigado a abdicar de um monte de coisa para poder ter acesso a esse carro. E, para baratear a produção, todos os carros tinham uma única cor. E aí isso leva a uma frase célebre dele, né? Você pode escolher o carro Ford qualquer cor, contanto que seja preto. Por quê? Porque ele entendia o seguinte, carros com cores diferentes demandam linhas de montagem diferentes. E linhas de montagem diferentes acaba atrasando a produção. Então, por isso que todos os Fords, né, dessa época eram pretos. E isso, obviamente, esse modelo de produção vai vigorar até mais ou menos meados dos anos 70, quando aí nós entramos com o toyotismo. Aí vocês se perguntam, toyotismo, o que isso tem a ver com o McDonald's? Tem muita coisa a ver. Tem uma coisa chamada just in time, ou seja, você produz para consumo imediato. Não existe a ideia de estoque, não existe depósito, né? Se eu vou produzir, por isso que eu trouxe a ideia do McDonald's. Hoje, né, até que a coisa desandou um pouco, mas antes, se você entrasse num restaurante do McDonald's, é até um sacrilégio chamar uma lanchonete de restaurante, mas se você entrasse numa loja do McDonald's e pedisse um Big Mac ou qualquer outro sanduíche, ele, no máximo, 40 segundos, estava o sanduíche com refrigerante e a batata frita na sua frente. Depois de você fazer o pedido, eles fizeram um cálculo, né, e aí o toyotismo trabalha muito com isso, eles fizeram um cálculo que em determinados horários sai tais tipos de sanduíches. Então, os sanduíches já estavam praticamente prontos, era só montar. Aí eles eram montados, rapidamente montados, entregues ao consumidor. Isso faz com que a lanchonete, né, o McDonald's, otimizasse a sua produção, não tivesse desperdício de produto, tá, de matéria-prima para a confecção do sanduíche, e o cliente saía satisfeito pela rapidez, né? Porque, por exemplo, por isso que o nome é fast food, é você chegar, pedir, consumir e acabou. É diferente, por exemplo, de você chegar num restaurante, lógico, né? O restaurante self-service não se aplica a essa realidade. Mas você chegar num restaurante, pedir um prato, esperar meia hora, 40 minutos até você ser servido, né? E ali você passa mais um tempo comendo, um tempo conversando, aí depois você volta para a sua atividade, né? No caso fast food não, é para agilizar, e isso possibilitaria, por exemplo, a redução do tempo do horário de almoço das pessoas,
possibilitaria, por exemplo, fazer com que o indivíduo ele voltasse mais cedo para o local de trabalho, ou poderia fazer com que ele saísse, né? Depois ele comeria, sairia dali, iria para uma loja, faria alguma coisa, consumisse mais, entendeu? Então a lógica é bem essa, tá? E, claro, isso é uma invenção, o toyotismo tem a ver com a fábrica Toyota, foram esses três japoneses que criaram esse modelo, e tem uma característica que aí é o elemento mais perverso do toyotismo. O toyotismo transforma a empresa numa família, né? Então, por exemplo, as suas relações sociais são as relações sociais estabelecidas num ambiente de trabalho. Então, as festas de fim de ano na empresa, as reuniões na empresa, os churrascos na empresa. Então, é tudo na empresa. Então, a sua vida passa a ser regida pela empresa. E, lógico, isso gera uma pressão social muito forte. Por quê? Porque, por exemplo, se a empresa dá tanta coisa, você não vai querer sair dela. E você não querendo sair dela, você vai se sujeitar a tudo aquilo que ela impõe. Planos de saúde, presentes para as crianças, lembranças para a esposa, né? Um monte de coisa que a empresa, digamos assim, concede aos seus funcionários, faz com que esse funcionário tenha uma sensação de responsabilidade junto à empresa. E aí entra um outro fator também. Abandona-se as perspectivas tayloristas e fordistas, o funcionário adquire uma enorme responsabilidade, então agora ele passa a tomar decisões, e essas decisões que são transferidas para o funcionário dispensam a existência do gerente. Aí você não tem mais um gerente responsável direto ali pela produção, alguém que fica, né, cutucando o trabalhador para executar as tarefas. O funcionário agora é o responsável por isso. E daí o aspecto, como eu falo, aumenta a responsabilidade desse funcionário, né, a presença dele na empresa, ele se torna um sujeito forçosamente mais produtivo. Então essa é a característica do toyotismo. E aí a gente passa para as questões do Enem. Um pequeno trecho do Richard Sennett, né, que fala: o trabalhador em tempo flexível, tá vendo? Controla o local do trabalho. Tempo flexível. É um discurso muito interessante isso, né? Então, à altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes, né? É muito interessante isso. E aí essa é a discussão. Aí, comparado à organização do trabalho com característica, taylorismo e fordismo, aquelas duas formas que nós colocamos, né, de organização do trabalho, a concepção de tempo analisada pressupõe que tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais? Não, esquece isso, né? Porque as tecnologias de informação, elas são feitas para otimizar a produção, tá? Ela não tem o objetivo apenas de facilitar, de democratizar. Democratizar é você poder tomar decisões, muitas vezes contrárias às decisões ou discordar das decisões da empresa. Entendeu? Então, a questão da democracia está exatamente na existência de um debate. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico? Não, muito pelo contrário. As decisões burocráticas continuam nas mãos dos donos dos meios de produção. O operário, né, o funcionário, ele apenas vai realizar a partir da residência dele a tarefa que ele realizava na empresa, com um agravante: quem vai pagar a luz é o empregado e não a empresa. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. Aí é uma discussão também. A questão da terceirização não existe, porque o sujeito ele continuará sendo funcionário da empresa. Ele não vai ser um prestador de serviço, certo? Então ele continua sendo funcionário. As organizações sindicais sejam fortalecidas? Claro que não, porque o que há é exatamente o fato de você manter um indivíduo em casa significa que ele não tem mais contato físico com colegas de trabalho, e não havendo contato físico com os colegas de trabalho, eles não podem ficar maquinando paralisações, reivindicações ou qualquer coisa que seja, né, uma característica da atividade sindical. Porque o sindicato existe para quê? Para proteger o trabalhador e defender os interesses desse trabalhador, né? Então, quanto menos
indivíduos no local de trabalho, menos contato, consequentemente, menos atividade sindical. Então, a resposta correta, os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Então, a grande questão é essa. Então o horário é flexível? O horário é flexível, mas é cobrado de você a produção, entendeu? Não interessa, porque aí você, por exemplo, eu tenho um dia de 24 horas. Aí, eu vou produzir, né? Eu vou produzir ali foi me dada uma determinada tarefa. Se eu não fiz durante o dia, eu vou ter que fazer isso durante a noite. Se eu não fiz durante a noite, eu vou ter que fazer de madrugada. Mas, de qualquer maneira, eu vou ter que fazer em algum horário. Entendeu? Então, por isso é que a flexibilização do horário acaba, digamos assim, influenciando, né, ou determinando, ou se preocupando efetivamente com essa coisa dos resultados, certo? Então, por isso que a alternativa correta é a letra E. Aí passamos para outra. Manuel Castells é um sociólogo catalão, né? Então, ele fala a questão de uma mudança também da relação de trabalho. Gente, existe uma confusão muito grande quando se opera com esse termo aqui, assalariação. Trabalho assalariado é trabalho em que o sujeito recebe salário. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Né? Muita gente pensa, o trabalho assalariado é o que o cara não recebe salário. Não é isso. O trabalho assalariado é justamente o oposto. É o trabalho remunerado. Né? Então, vai falando de tecnologias, acompanha um pouco aquela questão anterior. Né? Então, no contexto, as sociedades vivenciam mudanças. Aí você tem aqui. Alternativa A, aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem? Não, porque essa relação tem um vínculo, esse vínculo é muito notado nas empresas japonesas. Tá? É aquilo que ele está colocando aqui é uma perspectiva do toyotismo. E o que a gente está vendo não é isso. Tá? A discussão em pauta aqui não é essa. O aumento das formas de teletrabalho como solução para o problema do desemprego? Não. Você não vai ter uma expansão do trabalho ou do emprego com aquilo que está denominado ali como teletrabalho, ou seja, esse trabalho em casa. A autonomização crescente das máquinas e computadores? Também não. Os técnicos e gestores continuarão existindo, o que você pode ter uma redução da presença física do operário no local de trabalho. Tá? Então ele vai ser deslocado, ou ele perde o emprego, aquele posto de trabalho vai ser extinto, ou ele é deslocado para outras tarefas dentro da empresa. Fortalecimento do diálogo entre operários, né, como garantia de harmonização das relações de trabalho? Também não, porque essas relações elas sempre serão, como eu havia colocado antes para vocês, caracterizadas por uma tensão entre os elementos. Tá? Então, é o avanço do trabalho flexível, certo? Então, essa coisa do horário, da disponibilidade do sujeito. A terceirização, aí nesse caso se aplica, porque a empresa contrata uma outra empresa que contrata pessoas para prestar serviço, né? A empresa A contrata a empresa B, que contrata pessoas para que prestem serviço para a empresa A. E aí, o que acontece? A remuneração desses indivíduos vai ser muito mais baixa. Tá? É uma forma de você garantir esse processo, né? Como resposta às demandas por inovação com vistas à mobilidade dos investimentos. É claro, por quê? Porque com o avanço das comunicações, né, tanto os meios de comunicação físico, avião, navio, trem, caminhão, como também as relacionadas à informática, você pode ter linhas de montagem em diferentes partes do planeta. E aí leva para um lugar onde seja tudo montado, muitas vezes ou por indivíduos que recebem uma baixíssima remuneração ou por máquinas que trabalham 24 horas por dia sob a supervisão de um elemento técnico, né? E aí é isso que a gente tem, né, na discussão sobre o trabalho. Espero que vocês tenham gostado.